Meu nome é Virgínia, sou advogada, sou aluna do PDC há 2 anos. Durante todo esse processo de conhecimento que a gente desenvolve aqui, eu melhorei em muitas coisas da minha vida. Sou mais determinada, tenho mais, como eu vou dizer, tenho mais firmeza nas minhas atitudes, principalmente na minha vida profissional e também na minha vida pessoal. É uma transformação que a gente nem imagina que a gente tem a capacidade de fazer com as ferramentas que a gente aprende no PDC. Eu já havia perdido a minha mãe há 9 anos e eu perdi meu pai. Como eu não tenho irmãos, eu me senti totalmente desbussolada. Eu não sabia para que lado eu ia, o que eu ia fazer. Estava completamente sem um norte. Eu comecei fazendo terapia com a Josi e depois, melhorei do que eu estava, eu melhorei 80%. Aí eu comecei a fazer o PDC. Eu vim por causa dessa dor que eu não conseguia digerir naquele momento. Foi logo em seguida que eu conheci. A Virgínia antes do PDC era uma moça muito conformada com tudo que acontecia na vida dela. Ela aceitava as coisas do jeito que vinha, ela gostando, não gostando, sendo contrário ao que ela pensava, do que ela almejava, ela acabava aceitando. E isso por muito tempo, ela convivia com isso há muito tempo. Às vezes me incomodava e eu não conseguia expor o que eu estava sentindo. E com o PDC eu mudei justamente isso. Hoje eu sou uma pessoa mais determinada. Eu vou atrás do que eu quero, do que eu acho que é importante para mim. Não só para mim, para as pessoas que estão ao meu redor. Aprendi a falar a palavrinha mágica que eu não falava, que era o não estou com vontade, não quero, não é a hora. E toda vez antes do PDC que eu falava não, era um suplício, parecia que eu estava cometendo um crime falar não para outra pessoa. Fosse ela quem fosse, entendeu? Fosse pai, mãe, amigo, namorado, na profissão. Era muito difícil eu falar o não. E hoje eu vejo que o não faz parte da minha vida. Nem tudo a gente tem que estar rindo e concordando. A gente tem que ter a nossa opinião própria. Então, quando eu não conseguia dizer o não, eu sentia que eu estava que eu ficava muito nervosa e eu sentia meu corpo pegar fogo. Na hora que eu me olhava no espelho, eu estava um pimentão. Porque aquilo, eu sentia que tinha que ir para fora, mas eu não conseguia. E muitas vezes eu era chamada a atenção também das pessoas próximas a mim, que você é muito boazinha, você concorda com tudo, você tem que ter a sua opinião. E eu, por medo de contrariar outra pessoa, eu não falava esse não, só que quem sofria as consequências era eu, né? A minha ansiedade ia lá no topo e voltava, eu ficava vermelha. Até eu voltar, demorava uns 5, 10 minutos até meu batimento cardíaco estabilizar para eu poder continuar. E eu me sentia muito mal em não falar o não. Sofria com isso. Os meus altos e baixos de ansiedade melhoraram com o PDC. Ainda tenho. Vou falar que eu tô 100% zen, que eu não tô. Mas aquele desespero, aquela vontade de falar que eu não conseguia, hoje eu não tenho. Eu vivia chorando, hoje eu já não choro mais. O PDC melhorou porque eu tive a consciência do que eu fazia comigo mesmo, que eu me auto-mutilava. Para mim isso era uma mutilação, eu fazia uma coisa que não era aquilo que eu queria. Eu me via assim. E hoje não. Hoje eu exponho meu ponto de vista. Aceita quem quiser aceitar.
E quando a pessoa fala alguma coisa que às vezes a gente fica sem resposta, fala, sinto muito, não posso te ajudar, sinto muito, eu posso tentar te ajudar, mas é a gente que tem que querer, né? Ninguém muda ninguém. Eu fui bem resistente para chegar nesse processo de evolução, mas por medo de mim do que eu ia ver aqui. Então, assim, é como eu vivia num casulo por causa disso, eu não queria... na verdade, assim, antes do PDC eu tinha medo de evoluir emocionalmente. Não sei também por quê. Então, assim, quando eu comecei a frequentar, fazendo o curso, eu não me soltei de cara, assim, foi um processo dentro dos 10 meses, assim, que eu fui me soltando, eu fui vendo que eu poderia melhorar. Aí onde quebrou totalmente esse tabu que às vezes a gente escuta lá fora. O que você vai fazer uma constelação? Para quê? O que é uma constelação? E é o que a gente aprende, não tem o que falar como é, tem que sentir. E isso foi muito importante para mim. Foi importante porque eu consegui ver uma Virgínia que às vezes as outras pessoas enxergavam e eu não me enxergava. A Virgínia que tá assim, eu sempre fui muito otimista, mas com essas barreiras que eu tinha, assim, eu não conseguia expor o que eu queria no momento. Aí eu vi que eu tenho que me agradar em primeiro lugar, não agradar as outras pessoas. E com isso foi importante para mim. Daí eu vi que eu conseguia. O que eu quero expor para as outras pessoas que viviam como eu vivia é que assim, quando a gente toma conhecimento do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vontade, que todos somos iguais, então assim, o mesmo direito que a outra pessoa tem, eu também tenho. Então eu não sou obrigada a concordar com tudo que os outros falam para mim. Eu também tenho que ter a minha voz ativa, eu também tenho que falar, gostando ou não gostando, como a gente escuta coisas que a gente não gosta e respeita, então a gente também quer ser respeitado. Hoje eu consigo me posicionar e ser respeitado com tudo que eu tenho que falar para as pessoas. Eu me vejo assim. No PDC eu encontrei uma grande família, onde a gente se ama, a gente se respeita, a gente se aceita, cada um do jeito que é. Lógico que a gente tem afinidade com algumas pessoas, não tanto quanto as outras. Mas assim, eu me sinto em casa aqui. Aqui é um lugar que eu sei que eu posso chegar com qualquer tipo de problema, que pelo menos ser ouvida eu vou. Aqui a gente leva puxão de orelha também, né? Mas eu me sinto em casa aqui. Aqui são pessoas que vão permanecer na minha vida pro resto da vida. Muito importante para mim estar aqui. Me sinto feliz aqui. Porque aqui é um processo de amor, a gente aprende a amar as pessoas, cada um com seus defeitos, com as suas qualidades. Todo mundo aqui tem algo bom para oferecer para outra pessoa. É assim que eu me vejo aqui. Eu deixo um recado para as pessoas vir conhecer o PDC. Que quando a gente conhece, a gente não esquece jamais, a gente permanece aqui ad eterno. Que é muito bom a gente se encontrar, reconhecer a transformação na vida da gente. A gente aprende a ressignificar tudo da nossa vida, em todos os sentidos, a postura,
seu jeito de ser, honrar e reverenciar os seus ancestrais, que eu acho que todo mundo carrega isso no gene. Então eu acho que é interessante que as pessoas venham conhecer o PDC. Eu vejo o poder da consciência como a gente tomar conhecimento, tomar consciência de todos os seus atos e suas atitudes, o que você pensava antes de fazer o poder da consciência, o que você pensa depois. Para mim foi extremamente revelador e até hoje reverbera no meu dia a dia continuamente, entendeu? As atitudes que eu tinha antes eu não tenho hoje, mas eu me dispus a mudar. Porque não adianta a gente vir aqui só assistir a aula e falar, vou ficar ouvindo isso o dia inteiro. Cada exercício que a gente faz, a gente descobre uma pecinha do quebra-cabeça que não estava encaixando. Então, assim, cada módulo que a gente faz a gente preenche mais um quadradinho do quebra-cabeça. Eu vejo assim, que eu tô conseguindo já montar meu quebra-cabeça. Falta assim uma parte grande, mas já tô conseguindo entender muita coisa. E eu adoro fazer o PDC.